Oi, Rivelino, boa tarde. Bem-vindo aqui ao nosso projeto que se chama Caminhos de Abya Yala, Intelectuais Indígenas do Continente Americano. E hoje a gente está dando início à nossa terceira temporada do projeto, que tem como tema a questão das historicidades e temporalidades indígenas. E, Rivelino, sempre que a gente começa a nossa conversa, a gente começa de antemão, obviamente, agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade para conversar com a gente. E a gente faz um convite. E o convite é para que você fale um pouco livremente sobre você e sobre a sua trajetória, que você achar mais pertinente. Boa tarde, Alessandra, professora Alessandra. É uma grande satisfação participar desse projeto de vocês. Eu também fiquei muito feliz quando recebi o convite, e isso nos motiva a estar na academia, a princípio, e também creio que é um projeto que vai proporcionar essa partilha em outros ambientes, como academia, outros espaços, sobre as vozes, as intelectualidades, né, as ancestralidades indígenas, né? É com esse agradecimento que inicio a minha fala, minha partilha. Eu venho de um povo chamado Tucano, do Alto Rio Negro, noroeste amazônico brasileiro. Sou da etnia Tucano, do CIB chamado Iupuri Saraló. Meu nome é Rivelino, João Rivelino Rezende Barreto, mais conhecido como Rivelino Barreto. Nós também, todos os tucanos, recebemos nome tucano, meu nome em tucano é Iupuri, que numa tradução livre significa guardião das portas do universo, né? Isso remete a todo o sistema hierárquico, a todo o sistema social tucano, a escolha do nome, isso envolve também o pertencimento local e assim por diante, né? Então, nós somos do Noroeste Amazônico, que seguem, a maioria das etnias desse contexto, seguem o sistema patrilinear e também o sistema de casamento exogâmico, né? Isso, a princípio, é a base da educação indígena de cada etnia, justamente porque envolve as metodologias, né? Como método de ensino, melhor dizendo. Então, por isso que somos educados desde criança, né? Desde as nossas bases iniciais, o segmento do sistema patrilinear. Por exemplo, meu pai é da etnia tucano e minha mãe é da etnia tuiuca, né? Pela regra, pela educação assim básica, significa que o homem precisa procurar uma mulher que fale língua diferente da sua. Isso é o sistema patrilinear, né? Ou sistema de casamento exogâmico. E claro que isso vale muito para nossos princípios educativos, para nós pensarmos a pessoa do tucano, a pessoa do indígena, nesse contexto, envolve o conhecimento desses sistemas sociais, né? Hoje, eu estou morando em Florianópolis, minha formação é em filosofia e antropologia, graduação em filosofia, mestrado e doutorado em antropologia. Eu também, hoje, estou morando em Florianópolis devido a ter passado no concurso que teve aqui ano passado. Foi um concurso, um edital exclusivo para candidatos indígenas, e aí acabou que consegui passar, e estou lotado no departamento de antropologia aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, né, onde estou morando agora, com minha família, minha esposa, meus 4 filhos, e aí segue hoje a minha vida profissional na academia, mas eu também sempre busquei ou lutei
por esse percurso acadêmico, né? Então, se estou aqui, vem também, a princípio, a experiência de luta particular, assim como também devo dizer que toda essa projeção acadêmica, ela também é uma repercussão da luta de muitas lideranças, né, do movimento indígena, entre outros que sejam indígenas ou não indígenas, que lutaram ou lutam pelas causas indígenas, né, assim como espaços acadêmicos, principalmente nas ciências humanas, né, temos esses projetos de pesquisas da antropologia, entre outras áreas também, das ciências humanas especificamente, e aqui estou vivenciando esses desafios, para além das questões culturais, né, étnicas, linguísticas, tem também as experiências das epistemologias não indígenas, a princípio, tenho formação nessa área, e a minha experiência de vida acadêmica também, ela envolve essa experiência ou essa partilha das epistemologias indígenas, especificamente tucano. Obrigada, professor. A gente parabeniza, né, você por essa conquista de ter passado nesse concurso. Eu acho que esse ponto, você pode me corrigir, professor, se eu estiver equivocada, mas esse foi o primeiro concurso público exclusivo para candidatos indígenas da Universidade Federal de Santa Catarina, esse que você fez. Não sei, eu tinha lido essa informação, não sei se ela está correta. Está correto, sim, Alessandra, porque foi um edital específico para candidatos indígenas, né? Mas, antes disso, eu já tinha feito... eu passei no 5º concurso, porque eu fiz 2 vezes na UFAM, uma vez também já tinha feito aqui na UFSC mesmo, e fiz também na Universidade do Estado do Pará, e aí veio esse concurso, e foi específico, um edital específico. Mas aqui também teve um outro concurso para o departamento de História. Eu tinha feito a inscrição, porém desisti do concurso porque tinha um critério no edital que exigia que o candidato falasse uma das 3 línguas aqui do estado, né, dos 3 povos indígenas que tem mais destaque aqui, como o Guarani, Xoclém e Caingangue. Então, como eu não falo nenhuma das 3 línguas, eu automaticamente estava, como é que eu posso dizer, desclassificado. Então, eu achei que não deveria arriscar, porque tinha essa exigência, né? Então, mas daí passou uma candidata aqui da região, da etnia Caingangue. Então, institucionalmente, ela é a primeira indígena que passou nesse concurso, mas teve esse pequeno porém que me impediu participar desse primeiro edital. Aí surgiu esse outro, e eu, então, me candidatei para participar, né? E claro que são, digamos assim, são questões que na academia precisam cada vez mais serem reprojetados, revistos, investidos, né? E aqui na UFSC que tem vários projetos que são pensados para acadêmicos indígenas também. Ao mesmo tempo, entendo que foi uma experiência nova, né? Porque hoje se discute muito também a questão, por exemplo, da identificação étnica, né? Eu tenho a leitura desse ponto de vista muito mais do contexto do Noroeste Amazônico, né? Então, eu também não posso dizer que a forma de nós identificarmos como indígenas deve ser pensado assim de forma padronizada, né? Não é por aí. Nosso sistema no Noroeste Amazônico de identificação indígena é uma coisa. Eu sei que todas as etnias no Brasil certamente têm seu sistema próprio
de identificação, né? Seja ela do ponto de vista do sistema patrilinear ou do ponto de vista do sistema matrilinear, que para mim são dois sistemas que, a princípio, estabelecem essa identificação étnica de pertencimento, enfim. E aí vem um tema bastante desafiador, na medida em que é preciso ter uma atenção para o jogo político que hoje parece estar cada vez mais presente, né? Então, é muito difícil você é, tocar nesse assunto na medida em que envolve poderes hoje, né? Minha preocupação nesse sentido, Alessandra, é que cada vez mais os sistemas não indígenas dominam, né? Estão dominando os sistemas indígenas, né? Então, são temas que a gente precisa debater, ouvir, também aprender, né? Sim, e a gente, dentro da academia, a gente acaba percebendo esses embates políticos, até mesmo eu tenho uma formação em história intelectual, professor, e eu vejo muito o campo dos conceitos, né? Como os próprios conceitos demonstram a utilização de conceitos, acaba demonstrando essas disputas políticas dentro do próprio campo acadêmico. Eu acho que isso tem a ver um pouco com a próxima pergunta que eu gostaria de fazer para você, que tem a ver com um dos conceitos centrais do nosso projeto, porque o nosso projeto se chama Caminhos de Abya Yala, Intelectuais Indígenas do Continente Americano. E aí eu gostaria de saber, professor, o que você pensa dessa categoria intelectuais indígenas? Você acha que essa é uma categoria válida para compreender os saberes indígenas? Ou você acha, professor, que seria melhor a utilização de um outro conceito, ou que esse conceito de intelectual indígena não seria um conceito válido, por exemplo, para se referir a você e ao trabalho que você faz dentro da academia e fora dela também? É um tema que eu defenderia que fosse mantido, Alessandra, porque tenho usado também outro conceito mais ou menos nesse sentido, que é detentores das faculdades excepcionais, né? Referindo ao contexto tucano, né? Há, por exemplo, noções de ancião, anciã, né? Mas inclusive, estou à frente de uma disciplina chamada Memória Viva, aqui na licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. Em uma das aulas, eu comentei um pouco sobre isso, para se referir ou para pensar um pouco sobre o que nós estamos falando quando trazemos ou se referimos ao termo ancião ou anciã, né? Se é apenas ao perfil da pessoa que tem mais idade, né? Pessoa idosa, né? Moradora mais antiga. Isso é uma coisa, né? Mas quando se fala de intelectuais indígenas, é uma das modalidades para a gente entender esses sistemas ou teorias e conceitos indígenas. Porque eu costumo dizer, professora Alessandra, que, por exemplo, eu sendo tucano, não significa que eu conheça tudo sobre conceitos e teorias tucano, assim como o fato de eu me identificar, né, como indígena não significa que eu domine todos os conteúdos, conhecimentos indígenas, justamente porque exige toda etnia, cada cultura, a princípio, tem seus modelos educativos e metodologia de ensino e processo formativo. Então, por isso que entendo fazermos esse destaque justamente para nós entendermos esse universo intelectual, né? Esse universo sistemático, essa máquina, digamos assim, de organização social, digamos assim, todo o processo de entendimento envolvendo as territorialidades, né? A organização social, a educação, os direitos indígenas, né? E assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, não significa que existam apenas um grupo ou algumas pessoas que devam ser considerados como intelectuais indígenas, né? Acho que a distinção das funções
é fundamental nesse entendimento, né? Então, por exemplo, tenho também debatido que já a partir de outros estudos, como, por exemplo, Roa Gardner, que vai falar das inteligências múltiplas, creio que as inteligências indígenas ou as intelectualidades indígenas, elas precisam ser vistas também de forma plural, né? Porque não existem somente alguns intelectuais indígenas, todos têm sua experiência intelectual dentro do seu contexto, né? Seja esta mulher, o homem, criança, jovem, né? Seja este indígena morando na aldeia ou este indígena morando na cidade, todos temos experiência intelectual. A questão é que é preciso entender quais são os caminhos que construímos ou vivenciamos a nossa intelectualidade. Porque, em certo momento, entre os tucanos, por exemplo, se pensou que grandes intelectuais eram o Kumu, o Iai e o Baiá, que são três especialistas, né? Isso é uma experiência intelectual, mas também aquele que constrói a roça, aquele que constrói uma canoa, aquele que constrói um banco, aquele que constrói uma cesta, ele é um intelectual nessa experiência, né? A tão quanto o Kumu, que aquele que detém os benzimentos, a cura, né? Tão quanto um Baiá, que é o mestre de música, né? De cerimônia, de rito, tão quanto um Iai, que é considerado como xamã, que tem experiência também de visão, de cura, enfim, e assim por diante, porque, do ponto de vista tucano, essa metodologia, ela é muito mais relacionado à vida, né? O processo intelectual tucano, ou a formação, né, da intelectualidade tucana, por exemplo, envolve muito mais a relação social, né, da vida social, ligado à vida da natureza, né, aos seres da natureza. Essa relação dos seres humanos e os seres da natureza é que compõem o sistema de formalidade intelectual indígena no cenário tucano. Então, creio que essa ideia de intelectuais tucano, intelectuais indígenas, é um dos, como é que a gente pode dizer, é uma das áreas que é preciso ser investido, né? Eu sigo com a ideia de detentores das faculdades excepcionais tucano, na medida em que minha pesquisa, ela concentrou mais com pessoas como meu pai, que tem esse domínio de teorias, conceitos de benzimento, de xamanismo, de dança e assim por diante, né? Se eu pesquisasse ou conversasse com um tucano que domina caça e pesca, o erva medicinal, eu também seguiria nesse caminho, né? Então, penso que só que para você tornar-se um intelectual indígena, você precisa também dominar aquilo que você é, digamos assim, porque não basta você dizer que quer ser um Kumu, né? Você tem que tornar-se um Kumu. Você tem que estudar também, se preparar, cuidar, experienciar, praticar. É um processo formativo, né? Então, não basta você dizer, por exemplo, eu quero tornar-se um bom pescador, se você não vai pescar, se você não aprende as técnicas de pesca, né, o tipo de peixe, lugar, né, tempo, né, que tipo de peixe que ocorre nesse tempo, no verão, no inverno, né, na cachoeira, como se faz as armadilhas, e assim por diante, ou tornar-se, né. Então, creio que são vários caminhos, mas se você lida com essa proposta de intelectuais indígenas, justamente ela envolve esse aprendizado ao sistema intelectual da qual ele mesmo compõe. Isso que envolve, creio que é um caminho bom quando se trata de intelectuais indígenas. Nossa, professor, a gente sempre faz essa pergunta a todas as pessoas com quem a gente conversa, mas eu gostei muito da sua resposta, esse tópico que você fala sobre
que nós todos temos experiência intelectual, achei extremamente interessante. E aí, professor, antes de entrar nas perguntas relativas a essa temporada em específico, eu queria saber se você poderia comentar brevemente um pouco sobre a situação do povo tucano hoje, porque muitas pessoas que veem as nossas conversas, escutam as entrevistas que a gente faz, muitas pessoas não têm contato com essa diversidade dos povos indígenas, né, no continente americano. E sequer sabem que existem grupos étnicos e povos aos quais pertencem as pessoas com quem a gente conversa. Então, você poderia falar brevemente um pouco sobre essa situação do povo tucano hoje? Como que ele se encontra, a situação do território também? O povo tucano, ele é composto, de acordo com o levantamento que eu fiz na minha pesquisa, por 37 cibes. Cibes são grupos de irmãos, né? Porque, assim, a etnia tucano, ela a princípio, somos integrantes, né? Enquanto integrantes de uma etnia falante da língua tucano, né? Isso é uma coisa, mas tem a família linguística tucano, que compõe também o Noroeste Amazônico, são as etnias, como, por exemplo, são as 23 etnias, né, no Noroeste Amazônico, no município de São Gabriel da Cachoeira, de onde eu sou, somos 23 etnias, praticamente 20 etnias compõem a família linguística tucano, né, como Dessano, Tuiuca, Bará, Cubeu, Macuna, né, entre outros. Eles falam língua diferente, mas, segundo linguistas, eles compõem a família linguística tucano, na medida em que, em certo momento, as línguas faladas têm uma certa proximidade, né, algum empréstimo e assim por diante. Mas nós somos da etnia tucano, falante da língua tucano, né? E nós estamos organizados pelo sistema hierárquico, né? Nós somos organizados por 37 cibes, né? Eu, por exemplo, nos meus estudos, verifiquei que antes de nós, existem 12 cibes, né? Porque essa questão do CIB, ela envolve, por exemplo, fatores míticos, né? Que estabeleceu a formação dos ancestrais. Então, CIB, ele se formou a partir de ancestrais tucanos que surgiram de fator mítico, que na região do Alto Rio Negro temos muito essa memória da canoa, né, de transformação. A história conta que era uma cobra que levou esses ancestrais, né, no leito do rio, até chegar numa certa cachoeira chamada Ipanoré, na região, né, próximo ao distrito de Iauareté, dentro do município de São Gabriel da Cachoeira, e lá conta a história que um certo deus, chamado Yepauacan, que fez com que saíssem esses ancestrais, primeiros ancestrais tucano. Então, dessa saída, aquele que saiu primeiro constituiu um CIB de irmãos maiores, e assim por diante. Então, conforme a saída desses primeiros ancestrais dessa canoa de transformação, que era a cobra, organizou-se esse sistema hierárquico em cibes da etnia tucano. Então, a etnia tucano, por exemplo, a minha composição enquanto tucano é o rivelino, né, que pertence à família nuclear, né, do Luciano Barreto e Maria Cléria Rezende, que são meus pais e minha mãe, sendo que eu pertenço a um CIB chamado Iúpoli Saraló, que foi um dos ancestrais que saiu da canoa de transformação, né? E nós, Iúpoli Saraló, somos um dos CIB tucano. Então, a etnia tucano, ele é composto por 37 CIBs, de acordo com o meu estudo, mas outros apresentaram mais do que isso, né? Então, nós estamos
precisamente uma parte no noroeste amazônico brasileiro e outra parte também na Colômbia, sendo que o fato de nós estarmos no Brasil e na Colômbia não, digamos assim, desconstrói o nosso sistema hierárquico, né, o sistema de pertencimento, né? Não existem fronteiras como no Estado, ou, né? Então, aqueles que são nossos irmãos maiores estão na Colômbia e nós somos irmãos menores, estamos no Brasil, assim como muitos CIBs, né? Estão na Colômbia e que têm como referência também a nós no Brasil, né? Isso é a etnia tucana. Nós não somos tão numerosos, eu acho que somos mais ou menos de 7 a 9 mil pessoas, né? Nós seguimos o sistema patrilinear, ou seja, é o pai que dá a sequência, né, dos filhos. Então, nós também seguimos o casamento exogâmico, como falei anteriormente. O casamento precisa ser entre línguas diferentes. Se eu sou tucano, então devo procurar mulher que fale língua diferente, né? No caso, meu pai e minha mãe seguiram essa metodologia. Só que hoje nós temos alguns casamentos que, digamos assim, mudaram um pouquinho, na medida em que temos casamentos de homens indígenas, né, com mulheres brancas, assim como mulheres brancas com, desculpem, mulheres tucano com homens brancos e negros, né? No caso, aqui é fundamental o entendimento, é o seguinte, pelo sistema patrilinear, se eu caso com uma mulher branca ou negra, ou indígena de outra etnia, o sistema automaticamente vai dizer que meus filhos serão tucano naturalmente, né? Agora, quando a mulher tucano, por exemplo, casa com um indígena de outra etnia, os filhos seguirão a etnia do marido, no caso, né? Por exemplo, minha irmã, ela casou com um indígena da etnia tariana. Os filhos são tariana, eles não são tucano, né? Agora, quando uma mulher tucano casa com um negro ou branco, para nós, pelo sistema patrilinear, eles são, se uma tucano casa com um negro, para nós são negros. Se uma tucano casa com um branco, para nós são brancos, né? É claro que vem toda a discussão dos direitos da mulher, por exemplo, que eu também estou defendendo, que os filhos, né, de tucano, de mulher tucano, com negro ou branco, também recebam nomes tucano, né? Isso é um direito dela, mas só que isso não os torna tucano como nós, né? É uma questão de receber o nome, porque o nome, porque para os tucanos, tudo começa do nome, né? Para cura, por exemplo, o benzedor, ele vai perguntar o nome, né? O nome envolve a potencialidade da pessoa, o nome envolve a capacidade intelectual da pessoa, o nome envolve, digamos assim, o status social e intelectual da pessoa, né? Isso tudo envolve essa discussão. Então, assim, eu sempre vou, digamos assim, trazer em debate esses princípios dos sistemas educativos, né, do sistema patrilinear. Ele não deve ser confundido com o sistema patriarcal, ele não é. Ele é um sistema educativo, né? Lembrando que hoje, infelizmente, também temos infiltrações de patriarcalismo entre os indígenas, né? A ponto de pensar que tudo é para o homem, não é nesse sentido. Só para você ter uma ideia, em certo momento eu pensava que ser xamã, dominar o xamanismo, pagelã, essas coisas, fosse somente dos homens, quando, na verdade, ele é tanto para o homem quanto para a mulher, como minha irmã, por exemplo, está vivenciando isso, né? Então, claro que o entendimento também é claro para quem segue essa educação tucano, por exemplo, ou seja,
a mulher sabe até onde deve ir, assim como o homem também sabe até onde ele deve ir. Mas isso não significa uma exclusão. Minha irmã, por exemplo, ela faz as mesmas práticas xamânicas de benzimento, de cura, que meu pai ensinou para mim e para os meus irmãos. Isso é muito legal, né? E eu achei muito, tanto é que eu já escrevi alguns artigos sobre minha irmã, defendendo ela enquanto xamã, enquanto cumu, enquanto curadora, e, né, eu acho que essas questões são necessárias hoje para o debate, né? Então, é um pouco isso que nós somos, falantes de uma língua, pertencentes a uma cultura, estamos organizados em CIBs, em hierarquia, seguimos o sistema de casamento exogâmico, somos do sistema patrilinear. Esses são os tucanos. Obrigada, professor. E agora entrando mais nessa temática específica dessa temporada do projeto, né, que, como eu disse no início, tem a ver com a nossa tentativa de compreender as historicidades e temporalidades indígenas, eu queria fazer uma pergunta para você, porque nós aqui somos historiadores, né? E a gente estava tentando pensar de que maneira a ideia de mito presente entre os grupos indígenas pode estar relacionada com a concepção de história. Então, a minha pergunta para você, e até você, professor, já comentou essa questão do fator mítico, quando você estava falando da canoa e etc. Eu queria perguntar para você o que seria história para o povo tucano e o que seria mito para o povo tucano? Se existe uma diferença entre história e mito. E se existe uma diferença entre essa história do povo para o povo tucano, o mito, e essa história científica que nós conhecemos dentro da academia. É uma questão bem interessante, Alessandra. Eu creio que cada pergunta, né, ela, digamos assim, ela tem uma riqueza grande na medida em que quando a pessoa pergunta, tem um conhecimento, né? Então, acho que a pergunta que vocês estão trazendo é porque vocês têm uma leitura a respeito disso, né? Então, é uma pergunta bem fundamentada. Creio que essa questão do mito, história, não é nosso problema, não é problema indígena, né? É um desafio para a academia, né? É um termo que vem do contexto colonialista, enfim, não é nosso problema, porque, para nós, eu preferiria, numa tradução livre, para história do que mito, né? Porque o que acontece? Para nós, a minha leitura é do ponto de vista enquanto tucano nesse sentido, né? Pode ser que outras etnias tenham outra leitura, claro que isso também é fundamental, porque assim entendemos que pensamos diferente na medida em que somos de etnias diferentes, né? Então, por que que para nós, eu falei para você em certo momento que há uma relação muito forte, né, a construção das intelectualidades indígenas, ela envolve a relação dos seres humanos e seres da natureza, né? São dois aspectos fundamentais nesta construção da intelectualidade indígena, né? Por que que para nós os ditos mitos não são mitos? Porque alguém vivenciou isso, porque alguém viu isso, né? Como que se vê isso? Nós, indígenas tucanos, temos essas metodologias que permitiram ou permitem termos acesso a esses universos ditos em que existem esses seres da natureza, né? Nós entendemos que a natureza ela tem uma vida que também, digamos, assim como nós temos a nossa vida social, nós seres humanos, os seres da natureza também têm sua vida social, né? Esse entendimento. Agora, por que que as histórias, elas são fundamentais para nós e não são mitos? Porque é o seguinte, por exemplo, meu pai, ele é Kumu, né? Um dos grandes Kumu. Kumu é o termo
voltado para quem domina benzimentos, cura e assim por diante, lembrando que o próprio termo pajé, utilizado pela ciência, ele muitas vezes, ou praticamente, apagou outros termos próprios existentes na construção ou no sistema intelectual indígena. Né? Lembrando que o sistema intelectual indígena, ele tem seus perfis próprios, né? Ou nomes próprios, né? Figuras próprias ou escolas próprias. Então, eu acho que uma das grandes contribuições que a própria história pode trazer é, digamos assim, tirar esse termo pajé, porque ele apaga muitas coisas, ele omite muitas coisas, ele esconde muitas coisas, não deixa que os próprios termos, né, do sistema intelectual indígena se manifestem, né? Então, é um dos grandes desafios. O que eu gostaria de compartilhar nesse sentido é o seguinte: por exemplo, suponhamos que você, Alessandra, está com dor nos olhos. Suponhamos que a Alessandra esteja com dor de cabeça, ouvido, né, garganta, né, outras dores no seu corpo. Então, por exemplo, quando se trata de medicina indígena, né, medicina xamânica indígena, toda a compreensão inicial envolve a compreensão do corpo da pessoa, do paciente, né? Além dessa compreensão do corpo, é necessário a compreensão das histórias do passado, vivenciado por demiurgos, né? Então, por isso que quando um comum como meu pai, por exemplo, né, recebe uma paciente, vamos pensar assim, a Alessandra, ele faz pergunta pelo nome. Daí ele começa a perguntar o que aconteceu, é o diagnóstico, né? Faz um diagnóstico inicial para saber onde você esteve, em que lugar, né? O que você fez naquele lugar, porque ele precisa entender como isso aconteceu. Então, uma dor, né? Algum problema no corpo, do ponto de vista da medicina indígena tucano, ele se fundamenta do conhecimento da história, né? Então, para a formulação do Barcessé, que é traduzido como benzimento, ele começa contando história, né? A partir do conto da história, ele então começa a revelar o problema daquele tipo de doença, né? A partir do momento que ele revela ou conhece o que tipo de doença, ele começa a descrever como resolver esse problema. Então, por isso que as histórias, né, elas são raiz, digamos assim, do sistema de cura, do sistema de xamanismo tucano, né? Digamos assim, história, na verdade, são teorias da prática intelectual indígena, né? Então, por isso que não são para nós, não são mitos, algo que nunca existiu, que não é, algo que é mentira, não é isso, né? Então, para nós, digamos assim, são fundamentos da teoria do xamanismo tucano, até mesmo da vida social também. Por exemplo, por que as pessoas se separam? Por que a mulher tem raiva do homem? Ou há esse desentendimento? Por que existem conflitos sociais? Né? Por que as mulheres pensam em separar do homem? Né? Por que os homens, assim, a questão do sofrimento, por exemplo. Então, tudo tem uma base fundamental na história, né? Então, são vários tipos de história, não existe um único tipo de história. Então, por isso que eu preferiria pelo termo história do que mito, né? Porque mito dá a entender, mito é uma questão do não indígena, né? Mas para nós são histórias que permitem nós teorizarmos nosso conhecimento, cura, xamanismo, dança, né? Organização social e assim por diante, né? A minha preferência nesse sentido é pelo termo história, na medida em que um pai, por exemplo, que vai transmitir Barcessé, o benzimento, ele começa contando a história, da história ele começa a formular o benzimento,
e da formulação do medicamento você começa também a curar vários tipos de doenças e assim por diante. Essa é a relação que nós temos com a história. Professor, diante disso que você explicou para a gente, dessa relação que o Stucano tem com a história, eu queria perguntar para você qual a relação que o Stucano tem com a construção e a percepção do tempo. Essa mesma percepção de um tempo linear, que é esse tempo que nós, enfim, que nós historiadores usamos para narrar e para criar uma ordem cronológica das nossas narrativas e formas de contar a história, ou existe entre o Stucano uma outra construção e percepção do tempo, da temporalidade? Creio que essa parte precisa ser melhor estudado, Alessandra. Creio que a história poderia nos ajudar nesse sentido, porque, em certo momento, no nosso contexto, por exemplo, a partir dos anos 80, começam as primeiras escritas em livro, né? Inclusive, nós tivemos aí, recentemente, o falecimento do seu Luiz Lana, que foi um dos primeiros indígenas, né, a publicar um livro, a escrever um livro. Depois vieram, né, já outras formas de escrita, na medida em que fomos ingressando nas universidades, né? Então, antes disso, nós não tínhamos escritas assim em prática como nós conhecemos hoje, né? Eu também conversei sobre isso com meu pai, porque em certo momento as escritas dos narradores parece padronizar assim a história como se tudo tivesse acontecido no mesmo tempo, no mesmo período, né? Ele também leu junto comigo, hoje ele já está bastante idoso, ele falou assim, olha, creio que as escritas desses meus parentes, né, que ele conhecia, eles escreveram como se tudo tivesse acontecido no mesmo tempo, na verdade não é. Então, o meu exercício de escrita, ela seguiu um pouco esse cronograma, né, como vocês falam na história, essa temporalidade, esse tempo diferentes, né? Então, quando ele descreve as histórias, por exemplo, de um deus, né, que brigou com uma gente macaco, ele vai dizer que houve um tempo em que os animais, como arara, tucano, né, papagaio, macaco, né, entre outros, eram gentes. Né? Então, imagina-se um tempo muito longe, muito longo, né? Não sabemos exatamente qual o nome do tempo nós darmos. Em certo momento, só que a questão, quando ele descreve essas histórias, ele já descreve a existência, por exemplo, de casamento, de conflitos, né, de trabalho, de roça, de, digamos assim, de raptação de mulheres, de pesca, de festa, né, de dança, né, outros tempos, mas praticado pelos animais que hoje, aos nossos olhos físicos, né, são animais, mas que no tempo que ele está descrevendo, né, eram pessoas que casavam, que brigavam, né, que trabalhavam, né, enfim, que viviam o processo xamânico também, e assim por diante, assim como detentores de poderes divinos, né? Então, toda a ação deles é que fez com que a natureza fosse se constituindo, né? Assim como a questão, por exemplo, do tamanho das pessoas, né? Então, isso pode ser explicado, por exemplo, em vários momentos vamos encontrar marcas nas pedras, né? Era um tempo em que a história apresenta, digamos, fatos que fizeram com que fosse marcado algo numa pedra, mas que, digamos, um arranhão na pedra, por exemplo, né? A história conta que, em certo momento, certo Deus, né, fez isso e tornou-se isso, né? Então, significa que eram outros tempos. Então, no meu estudo, encontrei mais ou menos 3 diferentes tempos, né? Tempos desses animais que, digamos assim, vivenciaram, e tem outro, acho que mais ou menos são 3 tempos que eu
consegui detectar, só não consegui dar um nome do tempo, né? E isso eu acho que vocês da história poderiam nos ajudar a pensar em conjunto, né? Como que nós poderíamos, porque em certo momento, se você for ler trabalhos né, de antropólogos, de indígenas sobre a região do Rio Negro, vão dizer que tudo começou na Baía de Guanabara, aí com você no Rio de Janeiro, né? E meu pai vai dizer que ali é uma das fases, né? Mas que nem tudo começou ali, né? Tivemos outros tempos, só não sabemos ainda denominar que tipo de tempo, né? Qual o nome do tempo dá, né? Porque as histórias contam isso, né? Eu acho que eu estou tendo uma oportunidade de reivindicar de vocês também esse debate em conjunto, né? Como que nós podemos chamar outros tempos? Porque na história nós temos Idade Antiga, Idade Média, né? Idade Moderna e assim por diante, né? Então, creio que essa trajetória da historiografia, né, dos tempos indígenas, claro que precisam ser melhor estudados. Creio que isso seria também uma forma, né, de dar um empoderamento à história indígena, né? Porque muitas vezes o que nós temos é, uma história sobre os indígenas, né? Não a história indígena descrita, né? Creio que esse seria o caminho para a gente pensar nesse sentido. Claro que quando se fala de tempo para os tucanos, não é somente isso, né? Mas o tempo indígena, ele é diferente do tempo urbano, né? Do tempo de trabalho urbano, já é outra coisa, né? Então, o tempo de trabalho é diferente, o tempo, né? Digamos assim também, assim como também o tempo de eu vou focar no tempo de trabalho, como que é, né? Aqui na cidade nós temos um tempo controlado, né? Você tem que acordar, você tem que estar no horário no trabalho, no tempo para sair, o tempo para, né, permanecer, o tempo para dormir, enfim, né? Ali é o tempo muito mais vivenciado, digamos assim, de forma mais livre, em certo momento, né? Mas creio que eu ficaria um pouco nesse debate, mas também lançando um desafio para vocês, né? Não diria que é uma resposta ampla ou exata, mas é um questionamento que eu também tenho feito, como pensarmos diferentes tempos, porque isso permite nós entendermos para além, né, de uma descrição que nós mesmos temos feito até aqui, né? Como pensar nisso, né? Como pensar no tempo em que o papagaio era gente? Como pensar no tempo em que macaco eram gente, né? Como pensar no tempo em que jacaré falava, enfim, né? Porque as histórias narram isso, histórias mostram isso, né? Linguagens, por exemplo, né? A língua que nós falamos, professora Alessandra, não é a mesma falada por um xamã, não é a mesma língua cantada por um, né, por um mestre de música. Então, a linguagem falada pelos personagens, né, das nossas histórias são outras, né? Então, a língua que meu pai, enquanto xamã, fala é diferente da língua que eu e Rivelino, nós falamos no dia a dia. Então, eu acho que eu lanço ao mesmo tempo um desafio para todos nós e que vocês também debatam isso, para que possamos, digamos assim, em certo momento, pensar esse tempo conosco, né? Como que nós poderíamos, assim, em conjunto, né, entender isso. Eu acho que a história tem muito a contribuir, tem muito a nos, assim, a vivenciar, a proporcionar essa vivência também, né? Porque o tempo para nós é uma revivência contínua. Eu gostei desse desafio, professor, porque é justamente isso que a gente está tentando fazer aqui nessa. Acho que na maneira como a gente enxerga a história e no projeto de uma maneira geral nessa temporada. E aí, só tenho mais duas perguntas para fazer para você. Eu acho que uma, professor, toca nesse ponto desse desafio que você lançou. Você acha, professor, que assim, essa nossa vontade, essa nossa tentativa de compreender a maneira como os indígenas pensam o tempo e a história,
que isso pode acabar levando a gente a um erro que seria romantizar e essencializar esse indígena, ou seja, tirar esse indígena da modernidade? Porque isso me parece ser um debate muito presente na antropologia, entre um campo, né, que seria esse campo das pessoas ligadas à virada ontológica, que buscam pensar em termos de ontologias, e outro campo dentro da antropologia, não sei se eu chamaria de uma antropologia mais histórica, não sei, que são pessoas que acham que essa tentativa de compreender talvez performances próprias de mundo dos indígenas acabaria caindo no erro que seria romantizar e essencializar esse indígena e tirar esse indígena da modernidade. Aí eu queria saber, professor, o que você pensa disso? Assim, você acha que a gente pode acabar caindo nesse erro? Ou você acha importante buscar e tentar entender essas concepções de tempo e de história próprias dos indígenas? Creio que é necessário entender o indígena para além da pena, para além da pintura corporal, né? É preciso entender esse sistema intelectual indígena, os sistemas intelectuais indígenas, né? Assim como compreender as epistemologias indígenas, né? Porque nós ainda estamos, a academia, é claro que todas as epistemologias são, né, têm seus fundamentos, seus princípios, mas creio que entender, esse exercício de entender os intelectuais indígenas leva ao entendimento das epistemologias indígenas, né? As epistemologias indígenas mostram o perfil educativo que cada etnia tem, né, dentro do seu sistema, né? E cada sistema educativo indígena, ele tem uma metodologia, né? E cada metodologia indígena, ela é diferente de acordo com cada etnia. Então, creio que entender esses sistemas ou integrar esse sistema na academia deve ser um dos grandes passos. Então, só que, ao mesmo tempo, não significa, claro que é importante as políticas afirmativas, né, na medida em que somos integrados nas universidades, mas, ao mesmo tempo, nós indígenas também temos que nos desafiar, né? Porque muito de nós estamos vazios dos nossos sistemas indígenas, né? Sistemas educativos indígenas, por várias situações, por situações históricas, né? Presença da igreja, do Estado, né? Em certo momento, a própria igreja, o próprio Estado, nos educou para não gostarmos dos nossos sistemas, para não conhecermos nossos sistemas, né? Educativos. Então, muito de nós certo momento, estamos vazios dos nossos sistemas educativos, né? O porquê que eu estou dizendo isso? Uma coisa bem simples, por exemplo, falei para você que os tucanos não casam entre si, mas hoje estão quebrando essas regras, essas metodologias, esses sistemas educativos, está tendo casamento entre os tucanos. Há uma reação dura por parte dos mais idosos que conhecem esse sistema, né? E, ao mesmo tempo, uma galera defendendo que momento da emoção, enfim, mas não é a questão de dizermos que é emoção, né? É falta de conhecimento desse sistema próprio da qual ele pertence, né? Assim como, em certo momento, algumas pessoas me criticam, inclusive a própria academia, alguns, né, digamos assim, pensam que eu sou muito radical quando defendo o sistema patrilinear, mas não é questão de ser radical, né? É a defesa de um sistema educativo. Então, por isso que, digamos assim, é importante entender esses sistemas. Então, pelo contrário, nós todos, né, historiadores, antropólogos, filósofos, outros, vamos continuar vendo o indígena apenas o indígena que usa um cocá, apenas o indígena que pinta, faz parte, claro, das cerimônias, ritos, né, tudo mais, mas não o indígena que pensa diferente, não o indígena que tem uma epistemologia, não o indígena que tem uma metodologia educativa, que tem o pertencimento, né, dentro de uma territorialidade, que fala uma língua diferente, que tem xamanismo, que tem dança, que tem, né, que tem o sentido
de pertencimento, que tem uma história que está vinculado à sua vida, né, que tem um passado de luta, de conquista, né, digamos assim, de cuidado, né, da natureza, enfim, é tudo isso que está em questão. Penso que a questão é entender essas nossas epistemologias, né, assim como nós também somos convidados a valorizar cada vez mais nossas epistemologias, né, porque, pelo contrário, o que nós vamos ter como mecanismo para o debate com a academia? Né? Não basta eu colocar apenas o meu COCAR para estar numa universidade. Eu preciso, para além do COCAR, também estar, digamos assim, abastecido de conhecimento desses sistemas, né? Se não estou abastecido, eu preciso fazer essa experiência de retorno cultural também, como foi o meu caso, né? Eu precisei fazer tudo o que eu estou compartilhando com você foi a partir da universidade que eu fiz isso, né? Na medida em que eu estava fora da minha aldeia desde 11 anos de idade, né? Então, significa que o retorno cultural, para além de um retorno físico para nossas aldeias, é também retorno aos nossos sistemas epistemológicos, aos nossos sistemas intelectuais e sistemas educativos. Eu penso que digamos, porque, pelo contrário, nós todos vamos estar romantizando qualquer coisa, né? É necessário entendermos essas outras epistemologias para entender as culturas, as tradições, essa educação diferenciada, história diferenciada, em que nós todos estamos envolvidos. Eu penso que seja por aí, Alessandro. Perfeito, professor. E para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu queria perguntar para você o seguinte, né? Você falou bastante sobre o povo tucano e a sua experiência na academia, enfim. E minha pergunta seria: a gente vive um momento de crise climática, crise política, uma crise que aparece em todas as conversas que nós fazemos com as pessoas indígenas desde a primeira temporada, essa percepção de crise que acho que aflige não só as pessoas indígenas, mas todos nós. E eu queria saber qual seria, ao seu ver, a principal contribuição do povo tucano e das suas percepções de tempo e de história frente aos desafios que nós enfrentamos no presente e no futuro. O que o povo tucano poderia contribuir para esses tempos de crise, não para solucionar essa crise, porque também sempre aparece nas nossas entrevistas e nas nossas conversas essa crítica das pessoas indígenas de que nós não indígenas jogamos para os indígenas a necessidade de solucionar uma crise que é uma crise de todos, mas qual seria essa contribuição, então, do povo tucano frente a esses desafios? O que o povo, ou a principal contribuição, o que o povo tucano poderia nos ensinar e nos ajudar a enxergar melhor para que a gente imagine um outro mundo ou outros mundos possíveis? Creio que seja aprender nossas tecnologias, né? Tecnologias de subsistência, de trabalho, de convivência, né? Porque há milênios de anos que nós seguimos com nossas tecnologias de subsistência, de trabalho, digamos assim, com a natureza. Nós sempre nos educamos para justamente saber lidar com o meio ambiente, saber viver com o meio ambiente, né? Então, nós não vamos, assim, por exemplo, nós não temos essa ideia de, tipo, ideia de evangelização, né? Essa expansão, né? Nós temos essa questão de, digamos assim, a nossa presença, em certo momento, ela não tem, né, sido valorizado há muitos anos, né? Há 525 anos que essa ideia de pensar que nós, indígenas, né, fôssemos menos intelectuais ou menos, né, que aqueles que não têm a cultura, né? Na verdade, as nossas culturas, né, as nossas tecnologias, elas nunca foram valorizadas, né? Nós sempre pensamos primeiro num bem-estar social, né?
nós sempre pensamos no bem-estar da pessoa, e a partir disso que o trabalho envolve, né, junto à natureza. Então, o bem-estar social envolve o quê? Termos nossas roças, né, termos nossa canoa para pescar, termos lugar para nós pescar, tirar madeira, fazer nossa roça, caçar, né, isso tudo envolveu o nosso cuidado e continua envolvendo esse cuidado com a natureza, né? Então, é claro que hoje podemos dizer que nós também estamos em meio a essa crise climática, estamos aí cientes disso, né? Ao mesmo tempo, entendemos que ainda continuamos não sendo ouvidos, né? Então, por que não ainda continuamos não sendo ouvidos, né? Marco temporal é um símbolo de que as pessoas não estão nos ouvindo, né? Quem defende marco temporal é porque não está nos ouvindo, digamos assim, o nosso ponto de vista, né? As pessoas que, por exemplo, defendem terra, ou melhor dizendo, mineração em terra indígena, né? Madeireiros, né? O próprio governo, ele não nos ouve, né? O próprio Estado, ele nos despreza, ele não investe, né? Hoje em dia, a questão do cuidado do meio ambiente não é somente o espaço, né, da natureza, mas também é preciso pensar no cuidado das pessoas, né? Há muitas desigualdades sociais entre os povos indígenas, né? Há alcoolismo, por exemplo, né? Alcoolismo gravíssimo, né? Então, eu penso que se querem, né, assim, se há esse pensamento de que qual seria a nossa contribuição, penso que né, vocês trazerem, por exemplo, o professor Rivelino para esse debate, né, ter, por exemplo, outros acadêmicos nas universidades, né, entre outras questões, são pequenas vozes que estão presentes. Ao mesmo tempo, defendemos que, para além, digamos assim, da presença da natureza, do cuidar da natureza, é preciso também cuidar das pessoas que vivem nesses espaços, né? Então, porque, pelo contrário, daqui a pouco não tem mais ninguém nas aldeias, todos vão para a cidade, e é isso que o capitalismo está pressionando, né? Tirar-nos das nossas bases para explorar nossas bases, né? Então, o que nós queremos é justamente sermos reconhecidos, né? Sermos integrados, sermos ouvidos na medida em que escrevemos, na medida em que falamos, né? A partir da língua, a partir não da nossa língua, mas a partir da língua, né, dos brancos, dito assim, na medida em que o homem branco, o homem não indígena, precisa também se educar a partir da nossa educação. Não somente exigir que nós nos eduquemos a partir da educação não indígena, né? Acho que o passo é esse. Então, sempre costumo dizer que hoje não escrevam por nós, né? Mas escrevam conosco, não pensem por nós, pensem conosco, né? Não falem por nós, mas falem conosco. Eu acho que essa conjuntura é fundamental hoje para entender a questão do meio ambiente, né? Do clima, na medida em que a ambição humana está cada vez mais dominada pelo sistema econômico, de poder econômico, né? Onde somos tentados a grandes riquezas, né, de mineração, enfim, né, ao mesmo tempo, somos também desafiados a repensar a partir da nossa realidade. Eu penso que seja isso, essa educação e reeducação, tanto do ponto de vista não indígena, como do ponto de vista indígena também hoje, né, principalmente pensando nas nossas realidades em que somos esquecidos, né? Somos pesquisados, mas somos esquecidos. Somos mencionados, mas somos esquecidos, né? Somos defendidos como guardiões das florestas, mas ao mesmo tempo somos esquecidos, passamos fome, passamos necessidades, né? Nós não queremos ser somente mencionados, queremos ser valorizados também.
a partir da nossa realidade. Eu acho que o raciocínio segue um pouco nessa linhagem, professor Alessandro. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo, pelas suas palavras, pela partilha do seu conhecimento. Foi uma verdadeira aula aqui para a gente sobre o povo tucano e sobre questões de historicidades e temporalidades dos povos indígenas. Então, queria, uma vez mais, deixar aqui meu agradecimento em meu nome, em nome de todos os membros do projeto. Espero que a gente se encontre em breve. Eu que agradeço aí pela oportunidade, né, essa abertura, e qualquer coisa, né, se eu puder, estaria à disposição, né, e eu só queria que vocês providenciassem uma declaração, porque eu estou em estágio probatório, tá? Aí mandem um documento, né, para a gente aí colocar no relatório, tá? Mas eu fico muito agradecido, né, eu agradeço em nome da minha família, né, dos meus filhos, da minha esposa, que estamos aí também nessa luta no contexto urbano, mas sempre aí preocupados com essas mudanças todas também, né? Fico muito agradecido mesmo a toda a sua equipe, todos os professores aí que estão aí em suas circunstâncias, né, no seu grupo, enfim, no seu grupo de estudo. Obrigada, professor.